Queridos, bom dia. Então, hoje são 27 de janeiro de 2018, nossa primeira aula do ano. Esperamos concluir a programação da leitura comentada de alguns trechos dessa obra muito rica, muito bem escrita, de Robert Sokolovsky, que faz, como diz o título, uma introdução à fenomenologia. Fenomenologia é um dos métodos filosóficos que, pode-se dizer, inaugura o nosso modo de pensar contemporâneo no século XX, do século XIX para o século XX. De uma forma fundante, isso que nós chamamos de filosofia contemporânea nasce com essa grande revolução feita com Russell. Nós já dissemos isso outrora. E que dá base para todas as ciências humanas. Sem filosofia alguma, diz basicamente que todo conhecimento é interpretativo. Retira aquela histórica pretensão medieval ou clássica de encontrar verdades absolutas em nome de Deus ou segundo uma descoberta da essência do cosmos. E ao colocar que o conhecimento é mesmo o mais rigoroso conhecimento matemático-científico, é fruto de uma perspectiva, de uma interpretação, ao colocar em relativismo, essa condição nos traz a uma outra particularmente mais íntima e delicada, mais sutil, a subjetividade. Ora, se o conhecimento objetivo é relativo, por exemplo, é relativo às regras da lógica, que são antes humanas e não da própria natureza. Imaginem o que seria compreender com suposta ciência, com suposto saber, mais do que uma opinião qualquer, ou esteja com segurança metodológica, conhecer a subjetividade humana, a emoção, a intuição, a imaginação com objetividade. Vamos ao livro, ao texto de vocês. Nós terminamos um capítulo e agora começaremos o quarto capítulo, página 51. Uma boa ideia. Página 51. Se alguém eventualmente não estiver com o texto, pode se sentar ao lado de outra pessoa, ou mesmo só ouvir. Eu farei aqui uma leitura. Então, vamos retomar um pouquinho do que tratamos em aulas passadas. Vamos falar em um conceito de intencionalidade, no qual o verbo, a atitude intencionar, é um movimento psíquico anterior à vontade, anterior à experiência de cada pessoa. É nesse sentido que essa é uma atitude mental chamada universal. É para todos. Isto é, nasceu humano, vai intencionar. Nasceu humano, vai interpretar. De outra maneira, podemos dizer assim: o mundo será humanizado aos nossos olhos. Quando nós, sobre quaisquer sentidos, dos 5 sentidos, que vindos à consciência, quando nós percebemos alguma coisa,
já não será só alguma coisa percebida, será alguma coisa por nós interpretada. E dessa maneira, alterada pelos limites de cada percepção. Então, uma pessoa vista por outra será inevitavelmente, sobre um aspecto, por exemplo, alta ou baixa. Não será mais só uma coisa na frente. Será interpretado de alguma forma. Se eu for baixo em relação ao que eu vejo, ou se eu for alto em relação ao que eu vejo, eu vou alterar a percepção. Se eu tiver olhos com extremada percepção, a cuidada percepção de luz, eu não perceberei a realidade do mesmo modo que uma outra pessoa com catarata. Assim, o olhar de um grande, excelente pintor não será o mesmo do olhar de uma pessoa distraída e desinteressada em cores e luminosidades. Então o mundo é perspectivado por dois aspectos amplos. Um, pela condição humana. Todo ser humano vai colocar sobre o mundo os seus limites humanos. O que nós vemos não é o mesmo que os cachorros veem, que os répteis veem. Nós vemos já perspectivando. Tomar consciência sobre qualquer coisa no mundo, ou seja, intencionar, é colocar isso dentro dos limites de quem observa. Temos então limites amplos, que são os limites humanos. O ser humano vê de um jeito humanizado, humanizante. Um outro aspecto, agora, digamos mais psicológico. Cada única pessoa, além de ver como um ser humano, diferente dos que não são humanos, cada única pessoa ainda vê de uma forma absolutamente singular. Então, se nós formos mostrar Bom dia, querido. Se nós formos mostrar a um passarinho, oi, passarinho, como vai? Veja o bolo que eu fiz para você. Toda essa construção semântica, todo esse entendimento jamais poderá ser passado para ele, porque ele não tem uma intenção humana, uma percepção interpretativa humana para que eu lhe apresente a consciência do que quero comunicar. Porque ele não é humano. Por isso, quando, lamento dizer, não quero chocar ninguém neste momento de suas vidas, mas quando assistiram, como eu, quando criança, Branca de Neve e os Sete Anões, e ela conversava com os passarinhos, e eles diziam, eu também te amo, tal. Falava consigo. Toda aquela construção com que ela falava aos animais, pelo menos da parte dela, era rica de consciência que aqueles animais não tinham. Não que não tinham consciência, não tinham consciência humana. O bolo que eu oferecia ao passarinho, para mim tinha o conceito de bolo, de artesanato, de afeto, toda uma condição de valores que ele só viu uma coisa. Portanto, o pássaro não pensa como nós pensamos. Esse é o sentido de intencionalidade. E ele é chamado a priori porque é anterior ao ato de escolher. Está claro? Tranquilo? Isso é em resgate do que nós vemos antes. Agora, um pouco mais adentrando com a aula de hoje, o que nós fazemos ao percepcionar? Nós, por meio
dos conteúdos dados na objetividade do mundo, ou seja, o que há para ser visto, o que há para ser tocado, o que há para ser ouvido, aquilo que o mundo nos oferta como possibilidades de sensação, todas as oferendas da realidade, tudo que há no mundo para ser percebido, vamos chamar de conteúdos dados. Estão aí. O mundo está aí. A realidade está aí. Este mundo, ele é percebido pelo ser humano, interpretado e processado pela nossa condição humana, e aí nós criamos novos dados com o que foi percebido originalmente. Então o ser humano fabrica sobre a realidade sensível sentido de realidade. Querendo ou não. O ser humano significa. É nesse sentido que já temos que ter alguns cuidados. Porque se nós pegamos uma percepção como essa, nós vemos uma xícara e não só percebemos a xícara, nós percebemos as xícaras e reenviamos à consciência uma representação da xícara. Uma representação mental que já não é mais a xícara tal como um réptil viria. Ela já é uma xícara simbolizada. Faremos isso tanto pela condição humana geral, como cada pessoa, segundo os seus graus próprios de percepção na sua história, na sua singularidade, vai também fazer isso. Então eu vou criar agora dois problemas. Criar não, revelá-los. Como eu conversaria com quem não é humano? Bom, nesse sentido, eu tenho que ter uma preocupação em saber que o réptil, o crocodilo, ele não vai me entender tal qual eu gostaria que ele me entendesse, porque ele não tem as categorias humanas de percepção, de interpretação. Então eu já sei que tudo que eu colocar está limitado pela condição humana. Tá, posto isto, vamos a um outro problema dentro deste. Como eu vou conversar com outra pessoa em particular, outra pessoa na condição de outra idade, aquele que não se iguala a mim, que é diferente de mim, que pode ser inclusive eu próprio no passado. Eu não gostava de café, hoje eu gosto do café. Aí eu olho para o tempo em que eu não gostava de café, que em relação a hoje é outro, e digo, eu não entendo como eu não gostava de café. E tento pensar à maneira de quem não gosta de café. E 1 trilhão de questões que são estas postas em clínica, como eu vou ao mundo do outro e como eu posso pensar à maneira dele. É disso que trata o estudo da fenomenologia. Bom, então ficou claro que quando nós percepcionamos o mundo, quando nós intencionamos o mundo, nós estamos diante de um ato de objetividade e de criação? Ótimo. Os novos conteúdos que existem na interpretação dos objetos que não teriam, em princípio, os répteis, por exemplo, já que os mamíferos já reconhecemos neles como, através da linguagem, com elementos em que vão e voltam de reconhecimento. Quando eu ofereço carinho a um cachorro, pela minha sensibilidade emotiva, eu reconheço uma conversação emotiva com ele. Então percebo que ele tem a categoria emocional para conversarmos emocionalmente. Percebo, não apenas porque quero, mas eu tenho elementos de inteligência e linguagem que eu digo correspondam a uma agressão, correspondam a um afeto, e ele responde. Então eu tenho uma base em comum de linguagem. Mas quando
eu olho para um crocodilo e eu reconheço nele, por exemplo, as mesmas relações de percepção que temos em comum. Por exemplo, a visão, a audição. Mas já não reconheço nele, porque quando eu emito uma linguagem pelo viés emotivo, ele não responde a isto. Possa ser que ele tenha percepções que eu não tenha, e portanto não teria eu como saber. Mas na medida em que o outro tem as mesmas percepções que eu tenho, a gente pode se comunicar. Ora, quando nós então percepcionamos, nós não só percebemos a realidade, como acrescentamos sobre ela um universo todo. E é graças a isso que nós construímos cultura, o que não fizeram os ditos animais irracionais, os insetos, por exemplo. Esta construção, ela é uma riqueza que o senso comum, as pessoas em geral não se dão conta. Não percebem que é um ato criador, com toda a responsabilidade de ser um ato criador, de ser um ato destruidor. Mas eu vou dar exemplos. Quando nós olhamos para um cubo, um dado, e vemos apenas uma das faces, nós sabemos por quê. Não vemos todas as outras faces, mas nós sabemos que eles têm 4 lados, ou 6. Sabemos, não sabemos? Sabemos, mas a maior parte do cubo nós não vemos, nós interpretamos. A maior parte de tudo o que vemos não vem pela experiência direta, vem pela imaginação. Vem pelo ato de intencionar, que é eu, como ser humano e como indivíduo, implicar sobre o que vejo, sobre a experiência dada, elementos não dados. Para esclarecer isso, e ainda estou só no resumo da aula anterior, eu vou ler um trechinho desse belíssima introdução de Gilberto de Melo Kujawaski, chamado Ortega y Gasset, A Aventura da Razão, da coleção Logos, editora moderna. Recomendo essa coleção, viu? Ela tem um livrinho desse para cada filósofo importante. Ela é muito, muito, muito bem escrita. Sócrates, Spinoza, assim, os autores são grandes conhecedores e bons escritores e traduzem muito bem, em geral, todo o pensamento de cada um desses filósofos. Além de colocar vários trechos das obras para terem a interpretação e alguns recortes diretamente do autor. Logos, editora moderna. Ortega y Gasset. A Aventura da Razão, por Gilberto de Melo Kujawaski. Se eu bebesse uma vodka, sairia mais rápido. Bom, a medição aqui na página 36, sobre o subtítulo Profundidade e Superfície. Aqui ele cita, entre aspas, o Ortega, da obra que eu já lhes mostrei na aula passada, mas eu trouxe aqui direto na apresentação desse autor, chamada Aventuras do Quixote, a obra do Meditações do Quixote, a obra do Ortega. Diz o Ortega: as árvores não permitem ver o bosque. E graças a isso é que o bosque existe. A missão das árvores patentes é fazer latentes as demais. E só quando nos damos perfeita conta de que a paisagem visível está ocultando outras paisagens invisíveis,
é que nos sentimos dentro de um bosque. A invisibilidade, o estar oculto, não é um caráter meramente negativo, e sim uma qualidade positiva que, ao derramar-se sobre uma coisa, a transforma. Faz dela uma coisa nova. Nesse sentido, é absurdo, como a frase citada declara, querer ver o bosque. O bosque é o latente enquanto tal. Olha que interessante. Portanto, agora começando a refletir com mais criticidade, ou seja, não só a interpretar naturalmente, mas a pensar se estamos bem interpretando tudo o que parece ser natural, mas é interpretação. E olha a surpresa. Olhe para cada árvore, segundo o que alcançam os olhos, e não verá o bosque. E o bosque só é possível porque ele está como interpretação das árvores. Pense então, o que pode estar como metáfora de bosque na frase de uma pessoa, no movimento gestual de uma pessoa. Aquilo tem um contexto invisível, oculto, que só faz sentido naquilo que se revela. As coisas, portanto, têm do que se mostram uma infinitude do que não se mostram, mas podem ser e só poderão ser vistas quando interpretadas. Com um detalhe importante. Vamos interpretar de qualquer jeito, bem ou mal, racional ou irracionalmente, com criatividade ou destrutividade. Mas sempre veremos algum bosque, enquanto pensarmos à maneira humana. Aí ele diz assim, olha, agora falando já o Gilberto de Mello, não precisamos ir tão longe, que esta análoga condição está em todas as outras coisas. Os objetos materiais que vemos e tocamos têm uma terceira dimensão que nem vemos e nem tocamos. A terceira dimensão constitui sua profundidade, sua interioridade. E vou acrescentar aqui também o seu conceito. Ver uma pessoa com nervo óptico não é ver o conceito dela. Este tal conceito, que vamos chamar de essência, valor, esse tem que ser interpretado. E tem regras lógicas para isso, que não são dadas pelos 5 sentidos. São essas regras que nós vamos estudar aqui. Agora, concluindo esse trecho, citando novamente Ortega y Gasset, das Meditações do Quixote, uma obra muito bonita. Aspas. Por que existem ainda pessoas exigindo que as façamos ver tudo tão claro como esta laranja diante de seus olhos? É o caso de dizer que, se por ver se entende, como elas entendem, uma função meramente sensitiva, nem elas, nem ninguém jamais viu uma laranja. Ela é um corpo esférico com anverso e reverso. Pretenderão ter à frente, ao mesmo tempo, o anverso e o reverso da laranja? Com os olhos vemos apenas uma parte da laranja. Mas o fruto inteiro não se nos oferece jamais de forma sensível. A maior parte do corpo da laranja permanece oculta ao nosso olhar. O lado de dentro da laranja é suposto. O lado de trás da laranja é suposto. Todas estas tais suposições são pré-conceitos, não no sentido negativo. No sentido que todo conhecimento tem pressupostos. Duas naturezas de preconceitos. Duas naturezas de pressupostos. Uma, pressupostos da mente humana.
Então, cuidado. Quando você for dar bronca no cachorrinho ou elogiá-lo, muito bem, por causa disso, disso, daquilo, ele pode não ter em sua mentalidade enquanto cachorro os pressupostos de inteligência que teríamos. Embora terão alguns em comum. Como eu posso ler a ele toda a filosofia de Shakespeare em um tom infantilizado e adocicado, mimimi, e ele vai entender, porque tem a mesma pressuposição que eu de afeto, e vai responder, mas somente ao afeto, não à literatura. Acham que todas as pessoas se dão conta disso? Quando conversam com o mundo? Ou, por exemplo, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Ou o carro bate em mim. Carro, por que você fez isso para mim? Vamos só um exemplo simples. Alguém tropeça, bate na mesa e depois briga com a mesa, bate na mesa. Até os pais ensinam uma espécie de vingança fetichizada. Mesa boba, mesa feia, bate na mesa. Aí a criança ri da palhaçada do pai, achando que aquilo é algo engraçado. E o pai está achando que está querendo ensinar que ele não deve ser responsável pelo que acontece naturalmente no mundo. E a crença, esta mágica do pensamento do senso comum, de que as coisas estão cheias de concepção humana. A cadeira quis que eu batesse nela, enfim. E vocês vão ver que, por exemplo, um homem enciumado, nesse sentido irracional, pode brigar com um carro, não com o piloto do carro, com o carro, porque o carro teve a intenção de competir com o dele e coisas parecidas. Muita gente não se dá conta de que a mente humana fabrica a maior parte do que existe. Entenderam o que é intencionalidade? Sim. A mente humana como forma cognitiva ampla, comum. O outro pressuposto é a subjetividade empírica da história de cada pessoa. Que é quando você me fala, Will, você gosta de mangaba? E eu não tenho a experiência do sabor de mangaba, então eu não tenho nenhum elemento do qual você está querendo me comunicar para que eu entenda. Assim como uma pessoa cega de nascença, não tendo acesso à visibilidade nem ao registro em memória das cores, não pode dar ao outro aquilo que a sua percepção na origem não tem como dar. Então, uma é o pressuposto da consciência humana, da forma humana geral. A outra é o pressuposto da historicidade de cada pessoa. Então nós vamos ter que lidar com esses dois elementos. Será que os pressupostos na linguagem entre nós são suficientes para uma comunicação? Número 1. Número 2. Sim, são pressupostos da comunicação entre nós enquanto humanos. Temos as possibilidades, as categorias de percepção equivalentes. Mas, agora vamos a outro elemento. Será que a capacidade da sensibilidade de cada um tem os mesmos pressupostos? Cito uma obra, um filme recomendável, belíssimo, chamado Moça com Brinco de Pérola, que é a história do grande pintor Vernon, holandês, que sofria na sua solidão de grande pintor, com uma sensibilidade extraordinária sobre as pessoas comuns, que não reconheciam e, portanto, ele não podia ter linguagem e se comunicar e ter a habitação comum com outros seres humanos, porque não tinham a sensibilidade que ele tinha. E, especialmente, a mulher dele, que era uma topeira de sentimentos, de sensibilidade.
feita de vaidades e grosserias. Ela uma vez foi, por exemplo, limpar o seu ateliê. Imaginem, ela limpou aquilo que para ele era arte. Acabou com a alegria dele, e ele tenta dizer assim, mas como você não viu que isso aqui era arte? Essa é a questão. Uma questão que em filosofia clínica vamos ver no consultório. Como entender aquilo que eu não experimento? São limites. Mas aqui eu já dou uma dica. Saber que tem limites implica cuidados de aproximação. Isso já é um conhecimento. E assim ele proibiu a esposa de entrar no ateliê dele. Até que surge, imaginem vocês, uma empregada. Um ser de escalão inferior. E que, já que a esposa estava proibida de entrar no ateliê, precisava ser feita a limpeza, teria que passar pela autoridade dele alguma funcionária que, e ele não aceitava mais ninguém, pudesse ajudá-lo, e ele precisava para a sua arte. Ele faz uma experiência com essa moça e dá certo. Mas a primeira experiência é assim, ela não pode entrar no cômodo, ele a autoriza, com cuidado. Venha cá, vai fazer um teste. Algo que, podemos dizer, é filosófico na origem. Porque ele está testando os graus de intencionalidade, os elementos de percepção que existem em um e em outro, ambos na condição humana, mas na singularidade subjetiva, para saber se era possível linguagem e coabitação no universo de valores. E ele aponta o céu para ela e diz, qual a cor daquelas nuvens? E ela diz, uma resposta infantil, senso comum, branca. Ele faz uma cara de decepção, como que diz, também ela não vê. Tendo olhos não vê. Mas ela retifica-se. Não. Tem também amarelo, tem azul, tem vermelho ali. Aí ele se alivia e diz, está contratada. E ele vai mostrar que se pintasse uma nuvem em exato branco, ela não pareceria uma nuvem real. Mas quando é uma nuvem misturada com coisas que só são possíveis para quem tivesse olhos para ver, é que seria próximo ao natural. Então ele vê que ela tem uma capacidade de intencionar, de interpretar cores que a esposa até gostaria de ter, mas não tinha. Tem pessoas que elas conseguem fazer música ou falar várias línguas só porque existem e para dar raiva na gente. Outras querendo, tendo a intenção da volitiva, querendo não conseguem. Não tem aquela capacidade percepcional adequada para a música, a cor, a gestualidade, o futebol, a literatura. Alguns terão grande raciocínio matemático, outras capacidades auditivas. Há uma infinidade de elementos pressupostos da subjetividade que nós vamos estudar na chamada tábua de estrutura de pensamento que Lúcio Pacter nos apresenta, que tenta compilar numa história da antropologia do pensamento filosófico todas as percepções humanas que foram ainda registradas, com abertura para as que ainda demonstrarão serem humanas. De maneira a termos um conhecimento das intencionalidades possíveis. E aí quando eu for falar com a outra pessoa, eu perceber, olha, eu estou usando elementos emotivos, mas ela está interpretando com racionalidade. Então eu posso falar uma coisa e ela entender outra. Não porque não teve boa vontade, por exemplo, mas porque não teve os elementos cognitivos adequados ao tipo de linguagem que estabeleceria uma ponte de conversação. Entendem? Feito essa introdução, abro para perguntas, questões, e aí a gente começar a aula. Questões, queridos?
Um de cada vez, por favor. Sim, isto é parte da questão. Há um pressuposto, primeiro de tudo, uma ética. Porque não basta eu compreender os limites da percepção do outro diante dos meus próprios. Eu preciso também me dar conta de o quanto eu posso ferir e até destruir a realidade do outro, inclusive o próprio conceito do outro, se eu não utilizar adequadamente as intencionalidades, o tipo de conversação adequada. Então, é antes de tudo uma questão, sobretudo, clínica. Por isso vamos entender ética, de cuidado. Um cuidado que nunca se desfaz. Porque estamos falando de elementos vivos, que são mutantes, que devem ser, novamente, o discurso ser indexado. Quando você me falou a mesma frase, em outro contexto, no novo contexto, aquela significação pode estar indexada em outra forma de interpretação, que não a anterior. Perfeito. Não só com outra pessoa, mas o outro como mistério. Excelente questão. Nós procuraremos o exercício da autenticidade para reconhecermos as possibilidades de autenticidade no outro. Lembrando que a autenticidade não é o estabelecimento universal, uma regra de que todas as pessoas têm que ser responsáveis. Embora eu, particularmente, até gostaria que assim fosse. Mas aí eu estaria, curiosamente, violentando o direito de algumas pessoas serem irracionais, irresponsáveis. Seria mais ou menos um Hitler com valores opostos, com a mesma vontade. Quero exterminar todos que não forem iguais a mim. Por isso nós teremos um reconhecimento de legítima autenticidade em pessoas alienadas. Como se elas assim fizessem escolhas ou estão limitadas a viver um mundo no qual a alienação é o único meio. Aí eu posso até escolher não conviver com elas, mas é toda essa ética de cuidados. Bom, isso é parte dos elementos que nós vamos estudar permanentemente, que são vieses fenomenológicos. Mas há um outro, que eu apresentarei na próxima aula como uma introdução. Elementos que não são fenomenológicos, que não tem a ver com eu respeitar o seu eu, ou vice-versa, ou uns aos outros. Tem a ver com uma visão estrutural, a cultura, a sociedade, a espiritualidade como um todo, a noção que podemos interpretar ou de Deus, ou da vida, ou das forças da história, ou das forças da natureza que não são pessoas, mas também dizem, mas também comunicam. Então nós estamos diante de uma terapia no qual eu converso com pessoas, subjetividade, interpretando subjetividade, mas eu converso com estruturas que são impessoais. Eu converso com a economia, converso com Deus, converso com os animais, eu converso com o fluxo das águas, eu converso com a natureza. Não de forma individual, porque, digamos, a lógica não é fenomenológica. A lógica será estrutural, sistêmica. Mas isso veremos depois. Mais alguma questão antes do intervalo? Então, um minutinho para preenchermos o vazio interior com alguns bolos, cafés, e a gente volta para fazermos a leitura comentada de Sokolovsky, tá bom?